Nesse tutorial, você vai aprender a executar programas e arquivos com outros usuários. Eu estou logado com o usuário funcionários2. Eu já deixei aqui o CMD aberto. Se você não tem ele aberto, é muito simples. Você vai em Iniciar Executar ou digita a teclinha do Windows mais R e digita CMD. Você vai abrir essa tela aqui. Bom, nosso primeiro teste, eu vou executar o Notepad, o bloco de notas, com outro usuário. A gente está logado com funcionários2, eu quero executar o bloco de notas com o usuário funcionário. Para isso, a gente vai usar o comando runAs, ou executar como, em português. Durante o nosso vídeo, eu vou falar runAs, para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente digita aqui runAs /user o nome do usuário que a gente quer executar. No nosso teste aqui será funcionário espaço Notepad. Então a gente dá Enter. Sempre ele vai pedir a senha para esse usuário. Bom, e se você não tem senha para esse usuário, eu vou testar aqui dando um Enter. Eu não tenho senha para esse usuário funcionário. Ele vai apresentar um erro. A gente tem duas formas para a gente poder resolver esse erro aqui. Mexer nas políticas de permissão do Windows. É um processo um pouco mais chato, eu não vou tratar disso agora. A forma mais simples é a gente colocar uma senha para esse usuário. Então a gente vai iniciar executar. Digitamos aqui Ctrl espaço user passwords 2. Damos Enter. Aqui ele vai trazer para a gente todos os usuários desse computador. No nosso caso, a gente quer executar com o usuário funcionário. Clicamos nele e vamos aqui em redefinir senha. A gente cria uma senha para esse usuário. Damos OK. OK. Voltamos aqui no nosso CMD. Para a gente executar o último comando, é só a gente clicar na setinha para cima no seu teclado. Aí ele vai mostrando todos os comandos anteriores. Esse foi o nosso último comando. Damos Enter. Novamente ele pediu a senha, vamos digitar aquela senha que a gente criou. Um detalhe bastante importante, quando você digita a senha, ela nunca vai aparecer aqui. Simplesmente vai ficar a tela preta. Se por algum motivo você percebeu que errou a senha, use a tecla de apagar no seu teclado algumas vezes, até você ter certeza que os caracteres que você digitou realmente sumiram, e digite novamente. Quando você terminar de digitar a senha, é só pressionar Enter. Nosso comando já funcionou. Abriu aqui o nosso bloco de notas. E como eu sei que realmente abriu com o usuário funcionário? Para a gente descobrir isso é muito simples. A gente pode vir aqui na barra inferior, com o botão direito do mouse, vamos em gerenciador de tarefas. A gente vai aqui em detalhes, clicamos aqui no nome e digitamos o Notepad, que foi o programa que abrimos. Pode ver que ele foi aberto aqui com funcionários. Eu tenho esse aqui aberto também, eu vou finalizar ele. Ó, ficou aberto aqui. Se eu dar um aqui, botão direito, finalizar tarefa, ele vai fechar. Agora essa brincadeira vai ficar um pouco mais interessante. Se a gente quiser abrir um arquivo que já contenha informações, não um arquivo em branco, como que a gente faz? Bom, o processo ele é um pouco mais chatinho, mas funciona perfeitamente. Eu criei dois arquivos aqui para a gente poder fazer esse teste. Um arquivo do Word, Teste Word, e outro arquivo do Notepad, Teste Notepad. O primeiro passo é a gente pegar a extensão do arquivo. Em alguns arquivos você já consegue pegar a extensão aqui no próprio nome. Caso não apareça aqui, você tem a opção de exibir as extensões dos arquivos, entrando nas configurações, ou no nosso caso aqui, para não precisar mexer em configuração, a gente pode clicar com o botão direito em cima do mouse, ir em propriedades, segurança e copiar o nome completo do arquivo com o seu endereço. A extensão desse arquivo é txt, então eu vou copiar ele aqui, já está salvo. Vamos rodar o comando aqui, runAs /user funcionário espaço. Aqui vem um detalhe, a gente precisa usar duas aspas, o nome do programa que vai abrir esse arquivo, no nosso caso é o Notepad, espaço, barra invertida. Aqui tem um outro detalhe importante. Quando o nosso arquivo, o endereço do arquivo, ele possua espaço, a gente precisa colocar entre aspas.
Então a gente coloca aspas aqui, eu clico com o botão direito do mouse, ele já vai colar aquele endereço que a gente copiou. Eu fecho aspas, essa aspa que eu fechei aqui é referente a essa aspa aqui, ela iniciou aqui e fechou aqui. Mas a gente tem uma outra aspa aqui no início, então para eu fechar essa aspa do início, eu preciso colocar mais uma aspa aqui no final, aspas. Então nossa linha de comando ficará dessa forma. Agora eu vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha, lembrando que a senha não aparece aí, você digita e dá o Enter. Opa, digitei errado, vou digitar novamente. Setinha para cima, voltou o comando anterior, Enter. Agora ele abriu aqui certinho. Agora vamos fazer um teste abrindo o arquivo do Word. Você vai perceber que o processo é um pouco diferente, é um erro que pode acontecer com vocês e vocês precisam saber como contornar isso. Então, o mesmo procedimento, aqui em cima do Word, botão direito do mouse, propriedades, segurança. Aqui eu vou copiar o endereço completo dele, a extensão do arquivo é .docx. Copiei ele inteiro. Aqui eu vou apagar, a gente precisa informar nessa parte do arquivo qual que é o nome do programa que vai abrir esse arquivo do Word. Eu não posso digitar só Word. Eu sei que o executável dele se chama WinWord. Então eu digitei aqui WinWord barra invertida e colo o endereço do arquivo. Aqui eu preciso colocar uma aspas. Por que aspas? Porque eu tenho um espaço aqui no meio. Se não tivesse esse espaço, eu não precisaria dessa aspa. Mas como eu tenho um espaço, eu preciso dessa aspa. Fecho aspas aqui. Novamente, o fechamento dessa aspa corresponde a essa aqui. Porém, a gente tem um outro no início aqui. Então, para fechar essa aspa aqui do início, eu preciso colocar aspas novamente aqui no final. Agora eu vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha. Esse aqui foi um erro proposital. Ele me diz, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Por que que isso acontece? Alguns programas, ele não está, o endereço desse programa não está na variável do Windows. Quando eu digito aqui Notepad, o próprio Windows ele já identifica aonde que esse arquivo está. E nesse caso, o WinWord ele não está identificando. Quando isso acontece, a gente precisa colocar o caminho completo desse arquivo, ou criar uma variável. Para ficar mais fácil, vamos informar o arquivo completo desse arquivo. E como eu faço isso? Então eu vou abrir o Word. Se eu digitar aqui no executar WinWord, ele vai abrir. Vou abrir aqui um arquivo em branco. Agora eu vou aqui na barra inferior, gerenciador de tarefas. Eu vejo aqui o Microsoft Word, botão direito, propriedades, segurança. Aqui eu copio o endereço completo do Word. Vou até o final, até aparecer a extensão do arquivo aqui. Ctrl C para copiar. Voltamos aqui. Eu clico com a setinha para cima no teclado. Ele volta ao meu último comando. Aqui na setinha para o lado direito eu vou até o WinWord. Agora eu vou apagar. Botão direito do mouse, ele já vai trazer esse endereço que a gente copiou. Agora eu dou um Enter. Digito novamente a senha. Agora ele abriu corretamente. Lembrando que a sintaxe, a forma de escrever esse comando precisa ser exatamente dessa forma. Se você deixar um espaço a menos, um espaço a mais, sem uma aspa, com uma aspa a mais, ele já não vai funcionar. Precisa ter a aspa no início, aqui não vai precisar ter a aspa, tá? Mesmo que tenha o espaço aqui, aqui não precisa, porque depois do exe não precisa, só deixa espaço. Você coloca barra invertida, aqui você inicia com aspas, porque o endereço do arquivo tem espaço, aí você fecha com uma aspa. No final do arquivo, você coloca novamente uma aspa, que corresponde àquela aspas lá no início. Existe uma forma que a gente pode alterar nesse comando para ele não ficar pedindo senha. Eu posso colocar aqui depois de funcionário, dou um espaço, coloco barra save cred e dou um Enter. Digito a senha, ele vai abrir o arquivo. Agora a próxima vez que eu executar esse comando, ele já vai abrir diretamente, a senha já vai ficar salva dentro do sistema. Isso é muito interessante caso a gente queira usar esse comando para deixar em um atalho. Vou copiar esse comando que a gente fez por último. Eu seleciono ele todo aqui e dou um Ctrl C no teclado. Agora, por exemplo, eu vou criar um atalho aqui. Novo atalho. Agora eu vou colar, Ctrl V. Dou um avançar e vou dar um nome para esse atalho. Abrir
teste Word com usuário funcionário. Concluir. Aqui eu já tenho esse atalho criado. Agora eu vou dar 2 cliques em cima. Ele vai abrir o Word. Se eu quiser, eu posso colocar até um ícone para ele. Propriedades, atalho, alterar ícone. Vou colocar aqui uma chave. 2 cliques. Abrir o teste Word. Vamos novamente conferir. Gerenciador de tarefas, usuários, detalhes. WinWord está sendo executado com o usuário funcionário. Vou finalizar. Agora, se o usuário que você está querendo usar para abrir algum programa ou algum arquivo seja um usuário de domínio, de AD, de empresa, então você precisa informar o nome desse domínio antes do nome do usuário. Se você não sabe qual que é o domínio, você pode digitar hostname e dar Enter, ou também set logon. No nosso caso, o domínio ou a máquina onde a gente está fazendo o login é SUStore. Então eu vou voltar aqui ao comando original. Quando o usuário é do próprio computador, a gente não precisa informar o domínio. No caso, funcionário é um usuário que está cadastrado apenas nesse computador aqui. Agora, se eu tenho um usuário que ele é de domínio, ou seja, um usuário que esteja cadastrado em todas as máquinas da sua rede, você precisa informar o nome do domínio na frente do usuário. No nosso caso aqui seria SUStore. SUStore, barra invertida. Então, aqui a primeira barra é uma barra normal, user, 2 pontos, o nome do domínio, SUStore, barra invertida e o nome do usuário. Agora a gente dá o Enter e ele vai abrir da mesma forma, para você poder utilizar usuários que estão no domínio. Existe também o utilitário PSExec. A gente consegue fazer isso e algumas funções a mais executando em outro computador. Por exemplo, eu quero que abra esse arquivo em outro computador, ou eu quero que abrir um arquivo que está em outro computador, abrir nesse meu computador aqui. Isso tudo dá para fazer com PSExec. É bem interessante, muito mais avançado e é um tutorial para uma próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do joinha, curta, compartilhe e um abraço e até mais.